Olá pessoal, eu sou o Augusto. Atualmente eu sou estudante do curso de Ciência da Computação no FSM e estou no terceiro semestre. Também sou bolsista no Programa de Educação Tutorial, PET-CC. Olá pessoal, eu sou o Bento, atualmente sou estudante do terceiro semestre de Ciência da Computação e bolsista no PET-CC UFSM. Bom, então essa é uma aula introdutória. Hoje nós vamos apresentar o que o curso tem de conteúdo, o que ele vai nos oferecer, o que vocês vão aprender e poder fazer com o conteúdo dele. Nós vamos falar um pouco sobre o PET-CC. Nós vamos falar sobre a metodologia do curso e nós vamos mostrar um pouco para vocês do que essa ferramenta é capaz. Tá? Então, primeiramente sobre o PET-CC. O PET-CC é um dos grupos da FSM do Programa de Educação Tutorial, que é promovido pelo Ministério da Educação. Atualmente nós contamos com 12 integrantes, todos bolsistas, certo? Na data em que eu estou gravando esse vídeo. E nós realizamos atividade de ensino, pesquisa e extensão. Bom, sobre o curso. Nesse curso vocês vão aprender a utilizar a plataforma, a ferramenta Google Forms, tá? Então, nós vamos focar em ensinar vocês a fazerem pesquisas e avaliações com essa ferramenta. Até porque o propósito dela não foge muito disso. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa aqui para o meu artigo científico, eu quero ver o que as pessoas acham da situação X. Eu posso. Eu posso fazer um formulário, divulgar esse link para as pessoas e elas vão responder. Ou então eu quero, por exemplo, avaliar o meu aluno. Eu posso também, certo? Como vocês podem ver aqui na minha tela, eu fiz uma prova de matemática aqui, de exemplo, em que eu vou mostrar um pouco da funcionalidade depois. Mas isso aqui vai servir muito bem caso vocês queiram avaliar os seus alunos. Tá? Então, sobre a metodologia. Nós vamos postar aulas assíncronas, certo? O que isso quer dizer? Nós vamos enviar aulas gravadas e vocês vão poder assistir no horário que for mais confortável para vocês e vão poder estudar no horário que for mais confortável para vocês, certo? A nossa dica, pessoal, é que vocês vão fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Então, se eu, por exemplo, estiver ensinando como criar um formulário, vocês, se possível, abram aí no computador de vocês o Google Forms e vão fazendo um formulário, certo? Porque assim é uma questão que nós acreditamos que seja mais fácil de aprender e vocês fazem um pouco de prática, não fica só na teoria. Tá? Então, sobre as avaliações. Nós vamos fazer 4 avaliações. Nós pensamos nelas para que elas sejam programadas para vocês irem fazendo conforme aprendem. Tá? Então, vocês aprenderam a fazer tal coisa, vai ter uma avaliação sobre tal coisa. Tá? As 3 primeiras avaliações estão nesse molde. E a última avaliação, nós vamos pedir para vocês adaptarem uma prova a um formulário. E essa prova vai ter o que? Essa prova vai ter imagens, essa prova vai ter questões de múltipla escolha, questões descritivas. Tá? Então essa vai ser a nossa avaliação. Em questões de dúvidas, pessoal. Em questões de dúvidas, vocês podem nos enviar por e-mail, vocês podem perguntar no Classroom. Nós vamos deixar os meios de contato disponíveis para vocês. Nós sempre vamos tentar responder vocês em 24 horas, certo? Caso vocês queiram saber mais especificamente sobre conteúdo, sobre prazo de avaliação, sobre datas, tem o PDF que apresenta essas informações do curso e ele está disponível aí para vocês. Tá? Bom, pessoal, então agora que eu já falei sobre o curso, eu vou mostrar um pouco do que a ferramenta é capaz e do que vocês podem fazer com ela. Então eu fiz aqui uma prova matemática, que é uma prova de matemática, que é uma prova exemplo. Tá?
Então vocês não precisam saber fazer nada do que eu estou fazendo aqui. Eu só abri ela para mostrar para vocês como que a ferramenta funciona e do que ela é capaz. Tá? Então eu fiz aqui, por exemplo, uma questão bem simples. Resolva a equação 2x mais 3 igual a 0. Tá? Então o aluno ele vai abrir aqui, eu estou aqui como aluno, ele vai abrir aqui e ele vai poder escolher qual alternativa ele quer marcar. E aí no final ele vai enviar. Tá? É bem simples, funciona como uma prova de verdade. Assim. Então, mostrando um pouco da capacidade da ferramenta aqui. Eu tenho, por exemplo, uma questão em que eu preciso de uma imagem. Eu não quero digitar toda a questão, ou então eu preciso colocar um gráfico para ela ser mais clara. O que eu faço? Eu posso adicionar uma imagem. Tá? A ferramenta ela tem esse suporte, não tem problema. Tá? Mas eu quero que essa questão aqui é muito simples, então eu quero que ela valha menos. Tá? Então eu venho aqui em resposta correta, por exemplo, eu posso colocar quantos pontos eu quiser, o quanto que essa questão vai valer. O questionário vai me gerar o relatório depois. Tá? Lembrando, pessoal, que nós podemos facilmente sempre configurar correção automática para as questões de múltipla escolha. Tá? Eu quero, por exemplo, então, mas eu preciso de respostas que tenham imagem. Eu quero que o aluno me diga, por exemplo, qual o gráfico da função. Eu posso. Tá? Eu coloco aqui, eu insiro a imagem tranquilamente. Ele pode ter a imagem como uma das opções, como alternativa. Mas então eu quero fazer uma questão que tenha várias respostas. Eu também posso. Eu vou fazer aqui para o aluno com essas caixas de seleção e ele vai poder fazer. Tá? Mas eu quero fazer uma questão dissertativa, eu não gosto de alternativa, eu acho que isso valia mal, eu tenho qualquer outro motivo para isso. Bom, eu posso também fazer uma questão descritiva. Tá? Só vai ter a limitação de que não vai existir uma correção automática, mas enfim, não tem como se não for exato, certo? Então, lembrem, questão dissertativa sempre vocês vão ter que corrigir. Tá? Então eu vou abrir aqui o formulário como aluno. Eu tenho aqui esse layout personalizado, essa imagem personalizada que o professor fez. E eu tenho aqui, por exemplo, então, a primeira questão. Eu acho que a resposta disso aqui é menos 3/2, por exemplo. Tá? Então eu, o aluno, sei lá, eu acho que a resposta disso aqui é 4, a resposta disso aqui é 1. Eu acho que as respostas dessa aqui são 4 e 3. E eu vou dizer que o teorema do confronto é um teorema. Tá? Então são respostas exemplo, tá, pessoal? Eu vou errar algumas de propósito aqui, para vocês verem como é que fica quando o aluno acerta e quando ele erra. Tá? Então eu vou vir aqui, lembrando que essa aba aqui que eu tô é a aba do aluno, e aqui eu vou voltar para a aba do professor. Vou ver aqui, eu tenho duas respostas, uma delas eu enviei mais cedo, quando eu estava testando, montando esse formulário aqui. Então eu vou vir aqui nas respostas e eu vou ter as estatísticas que ele vai me gerar. A gente sabe o mediano, a mediana, o intervalo, perguntas erradas com frequência. E aqui a gente vai ver quantos por cento das pessoas acertaram tal pergunta, quantas pessoas erraram tal pergunta. E aqui a gente vai ver quantas respostas teve e quais foram. Então isso aqui é uma análise geral, né, pessoal? Aqui em resumo nós temos uma análise de todas as pessoas que responderam. Tá? Agora nós vamos aqui, pergunta, por exemplo. A gente pode ver aqui na pergunta 1, por exemplo. Eu quero ver o que aconteceu na pergunta 1. Então, na pergunta 1, uma pessoa acertou essa questão e uma errou. Tá? Pergunta 2, uma pessoa acertou e uma errou. Tá, então, isso aqui são estatísticas gerais que são geradas por pergunta, que o Google Forms nos gera por pergunta. Agora eu venho, por exemplo, aqui na aba individual. Tá? Aqui eu tenho a primeira resposta. Tá?
e foi a primeira pessoa que mandou. Então essa pessoa, ela enviou 3 meios como resposta, então está incorreto. O Google Forms atribuiu 0 pontos e 1 nessa questão. E aí vocês me perguntam, mas e se o aluno, e se houvesse, por exemplo, 2 respostas, ou se eu quero considerar essa resposta que ele mandou como correta? Sem problemas. Eu posso aumentar a pontuação aqui também e salvar. Tá? Sem problemas, pessoal. Vocês podem alterar a pontuação do que o aluno mandar. Não tem problema. O Google Forms permite que vocês tenham total controle sobre o formulário. A única coisa que vocês não vão poder fazer é alterar as respostas que os alunos enviaram. Tá? E aqui é isso, tá? A gente tem aqui essas 2 respostas. Aqui o segundo aluno, que foi o que eu enviei agora, ele vai ter acertado a primeira questão, aí depois ele enviou a segunda questão com a resposta errada, aí a terceira ele acertou. Tá? Vocês estão vendo, pessoal, que aqui eu coloquei um sistema de pontos, então eu posso colocar peso para cada questão, não tem problema. Tá? Aqui vocês estão vendo que isso aqui é uma questão dissertativa, certo? Então o Google Forms não vai atribuir nota nenhuma, eu tenho que atribuir manualmente. Tá? Então é isso. Tá? Vocês podem ver que com uma estrutura simples, com um aprendizado simples, nós podemos montar um formulário que pode servir como uma prova ou como uma pesquisa, principalmente. Tá? O Google Forms é uma plataforma bem completa. A única coisa que eu acho que vocês não podem fazer é colocar um cronômetro, né? Aí teria que utilizar meios externos, como por exemplo, cronometrar em aula o tempo que os alunos vão ter para receber o formulário e depois fechar. Tá? Então é isso, pessoal. Vocês podem ver que nós temos aqui uma prova completa. E o aluno pode responder, vocês podem receber essa resposta, vocês vão ter as estatísticas, vocês vão ter todo o controle sobre aquilo que vocês receberam. Vocês vão poder inclusive ter esses dados sobre como foi o desempenho da turma sem ter que fazer isso manualmente. Tá? Então é isso. Essa foi a primeira aula. Até a próxima.